Paz, irmãos. Amém. Hoje está um clima de grupo caseiro, né? Glória a Deus. Mas não que isso seja ruim, né? Porque sabemos que Jesus tem habitado no grupo caseiro, consequentemente, sabemos que ele habita, está aqui também. Amém. Então, gente, cremos na presença do Senhor, sabendo que ele está aqui hoje. E a Giovana mandou aí no grupo, no WhatsApp, nos próximos domingos, a gente vai ter algumas palavras direcionadas dentro de um tema que o Wilson trouxe para a liderança. Segredos para uma vida feliz. São 8 virtudes que Cristo nos deixou, que todo cristão deve entender e deve seguir essas virtudes. O texto base está em Mateus 5, de 3 a 12. Mateus 5, de 3 a 12. Na verdade, ele fala das bem-aventuranças, fala de todas elas, mas eu vou ler apenas até o versículo 5. Amém? Amém. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse com os cantos de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Amém. Por que eu li? Pode se sentar. Por que eu li até os 5? Porque trouxe 3 bem-aventuranças aqui. E o intuito de a gente ter reunido e ter dividido essa palavra foi para que cada um trouxesse para a igreja um pouco das virtudes que Cristo deixou para a nossa vida. Então, vendo as bem-aventuranças, a gente vê que Jesus inverteu um pouco os valores do mundo, né? Aqui ele diz: bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os que choram. Mais à frente ele diz: bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito. São coisas que o mundo não dá valor. No mundo, quem chora, quem é pobre de espírito, no caso, pobre de espírito no sentido de quebrantamento, de humildade, e os mansos, para o mundo isso não tem valor. Para o mundo, os bravos, os valentes, são os que são valorizados, são os que têm importância. Mas para Jesus, não. Na vida cristã, dentro do que Jesus deixou, os valores são invertidos. E as bem-aventuranças aqui, elas trazem uma palavra que não está escrita, mas que está implícita, que é o ser, né? Então, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado quem é humilde, o ser humilde. Bem-aventurados os que choram. E bem-aventurados os que são mansos. Então, vemos que o ser, ele antes até do fazer. Por que eu quis trazer isso? Porque o fazer, ele evidencia o ser. Jesus, dentro desse sermão, trouxe essas virtudes que devemos trabalhar em nossas vidas para sermos, não com o intuito de nos vangloriarmos ou de queremos aparecer, mas com o intuito de que, ao ser nosso, ser humilde, o fazer em nossa vida é algo que vai acontecer como consequência. E eu procurei também uma história sobre a humildade, e eu encontrei uma pequena historinha bem rápida sobre o bambu e a figueira. Lá diz que houve uma grande tempestade e tinha lá no local plantado bambu e figueira. E depois da tempestade, a figueira caiu e o bambu não. E aí a filha de um homem perguntou: pai, por que nessa grande tempestade essa árvore que leva 4 pessoas para abraçar caiu e o bambu que é tão fino não? E o pai, com sabedoria, respondeu: porque o bambu soube se curvar diante das adversidades e diante daquilo que é mais forte, seria a tempestade. Então, trouxemos algumas lições aqui que aprendemos e vou usar essa história e o bambu como um exemplo de humildade.
Então, primeiro, o bambu se curvou diante de uma força maior. Como devemos fazer diante de Deus, que é uma força maior. O bambu possui raízes fortes que o sustentam. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está alicerçando no solo as nossas raízes, ajudando que ao vento possamos suportar. O bambu também, ele nunca está sozinho. Você nunca vê uma vareta de bambu sozinho. Sempre tem mais bambu por perto e roda. Então isso fortifica a estrutura. Então andar sozinho também nunca é uma boa ideia. O bambu, ele não tem galhos. Eu coloquei aqui como exemplo, galhos são peças que podem impedir o seu crescimento. Por exemplo, coisas que a gente tem carregado. Falta de perdão, falta de humildade, nossos bens. Às vezes são galhos que a gente tem carregado em nossa vida que está na hora de podar. Né? Inclusive na Bíblia tem uma palavra que fala, né, que aquele galho que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo. E além disso, os galhos, se o bambu tivesse galhos, ele ia afastar os demais. Ele ia afastar aquela estrutura que o torna forte e, consequentemente, iria se enfraquecer. O bambu também, ele é cheio de nós. Os nós são aquelas estruturas que ficam separando os bambus, né, que formam ali um espaço oco e que eles ajudam também e sustentam o crescimento dessa planta. O que a gente pensa? O bambu, ele tem aquela estrutura vazia por dentro e nós também temos algo vazio por dentro do nosso coração, guardando para encher das coisas de Deus, encher do Espírito. E o foco do bambu é chegar o mais alto possível. Assim como nós, o foco é o crescimento e estar buscando a Deus o tempo todo. Amém. Bom, que diz assim: os pobres de espírito são os que reconhecem que não são nada e que nada têm. Bom, irmãos, reconhecemos que nada tem. Como é isso? Como entender isso? O que me veio à mente? Se você pensar nesse lote da comunidade, nessa avenida, há 100, 150 anos atrás, provavelmente era pasto, era algum terreno, e tinha algum proprietário. Há 150 anos atrás, todo o planeta, todo o terreno, qualquer lugar, tinha um proprietário, tinha um dono, e não está aqui mais. Então, na verdade, nós não somos proprietários de nada nesse mundo. Tudo é de Deus. Amém. Amém. A gente só está aqui para administrar as coisas dele. Então ninguém pode pegar esse lote aqui e falar, é meu. Um dia não vai ser mais seu, vai ser de outra pessoa. Então temos que reconhecer que nada somos e que nada temos. Estamos aqui apenas para administrar as coisas que vêm do Senhor. Amém. Amém. E daqui a 150 anos, todo mundo que é dono de alguma coisa hoje não vai ter mais nada, né? Já vai estar tudo na mão de outras pessoas. Se Jesus não vier antes, né? E qual que é o oposto aqui da humildade? Algo que devemos tomar muito cuidado, que é o orgulho. Peguei no dicionário a descrição de orgulho. É um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Ou seja, uma pessoa que está totalmente cheia de si e acha que sabe de tudo e que pode tudo. E o que derrubou Satanás do céu? Orgulho. Achou que era mais do que era, queria ser igual a Deus, caiu. Qual foi o primeiro pecado que Satanás botou no coração do homem? Adão e Eva, vai lá, come. Vocês serão conhecedores do bem e do mal e serão iguais a Deus. A mesma coisa, pelo mesmo motivo que ele caiu, ele fez o homem cair também. Colocou no homem o coração
no coração um sentimento de orgulho, sentimento de querer ser igual a Deus. Sabemos que não é por aí, né? Então a humildade não é um grau muito elevado de espiritualidade, mas sim o primeiro passo para alcançar outras virtudes. Então ela não é um teto, e sim um piso. Então a humildade é o piso sobre o qual vamos construir nossas vidas, vamos trabalhar o nosso entendimento, nosso caráter. E é uma das coisas que Deus deixou como fundamento para o crescimento da fé cristã. Paulo disse aqui depois, em 1 Coríntios 4, 7, porque quem te faz superior? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que te glorias como se não tivesse dado? Primeira parte, quem te faz superior? Quem te faz superior a qualquer pessoa? Você mesmo? Seu grupo de amigos acha que você é superior, acha que você é melhor e te coloca em cima. Segunda parte, ou o que você tem que não tenha recebido. Foi o que eu falei aqui. O lote, o terreno, os nossos bens, nossos móveis. O que a gente tem que a gente não recebeu do Senhor? E por que a gente vai se gloriar nisso? Como se fosse mérito nosso, né? Se tudo é de Deus, e a gente está aqui apenas para fazer a vontade dele. Então todos nós somos os descendentes de Adão, somos orgulhosos por natureza, porém podemos nos humilhar. Então, a humildade passa por um trabalho. A gente tem que trabalhar a humildade e não achar que a gente nasceu assim. Por quê? Porque humildade não é no sentido da pessoa ser humilde, ser pobre, ser carente. Não, é um estado de espírito. Da pessoa reconhecer que ela é menos do que ela acha que é. A gente vê muito pobre e orgulhoso aí. Muitas pessoas que são pobres que são cheias de si, acham que está com a razão, acham que está com tudo. Então o orgulho nasceu no coração do homem. E as virtudes de Deus só podem ser alcançadas por aqueles que recebem a Cristo e buscam essas virtudes nele. Amém. Que entendem, né? Que não somos nada. Por que devemos nos humilhar? Bom, Cristo veio. Filipenses 2,5. E ele, sendo Deus, se humilhou e se fez servo, e se fez homem e servo de todos. Paulo nos diz, a vossa virtude, a vossa atitude deve ser como a de Cristo. Filipenses 2,5. A vossa atitude deve ser como a de Cristo. Então, por que devemos nos humilhar? Se Cristo veio, se humilhou e disse para a gente ser como Ele, não, é por isso. E como devemos exercitar essa humildade? Trabalhar até virar um hábito. Quando a gente se converte, muitas pessoas aqui nasceram provavelmente já era cristão, muitos se converteram, mas ao longo da sua vida cristã, você já entendeu que você não é 100%. Eu não estou pronto completamente. E é preciso trabalhar essas virtudes em nossa vida todos os dias para que alcancemos o coração que Cristo quer para nós. Então, quando você se converte, você não se converte 100% no primeiro dia e está pronto, está tudo certo. A gente deve praticar. E aqui trouxe alguns exemplos de prática para a gente exercitar essa situação em nossa vida. Primeiro, quando estiver com outras pessoas, seja o primeiro a se levantar e a servir. Eu vi um vídeo na internet essa semana e eles fizeram um experimento num grupo, porque eles queriam saber justamente em que situação que estava o coração das pessoas no serviço. Então eles colocaram um grupo de 20 pessoas numa sala, colocaram o palestrante, e o palestrante ia demonstrar como se armava lá uma barraca de camping.
Mas o palestrante estava instruído, vai ter muita dificuldade para montar, até que alguém o ajudasse. Quando o grupo era grande, que era de 15 a 20 pessoas, ele começava a montar a barraca, levava toda aquela dificuldade para montar. Nitidamente todo mundo via que ele estava com dificuldade, mas num grupo desse tamanho as pessoas levavam de 15 a 20 minutos para poder ajudar o homem. E quando faziam essa mesma experiência individual, quando tinha só uma pessoa na sala, a pessoa levava 2 minutos para se levantar e ajudar. Engraçado, né? Porque que quando a gente está junto, está perto de outras pessoas, a gente tem dificuldade de querer ajudar, de fazer alguma coisa, de levantar e ajudar, né? Será uma falta de humildade, uma falta de ele levantou, vai ajudar, né? Será que é vergonha? O que será que acontece no coração do homem, né? Então traz aqui, né, uma lição de humildade. Seja o primeiro a se levantar e ajudar. E a segunda. Amém. Segundo, reconheça seus erros e confesse seus pecados. Isso nem precisa de explicação, né? Terceiro, aprenda a escutar os outros. Às vezes aí a gente está discutindo, tem um amigo meu que passa por uma dificuldade, me conta, e eu vejo que a dificuldade de ele escutar a pessoa e a pessoa escutar ele é imensa. A ponto de a pessoa não querer aceitar o que o outro diz. Tamanha dureza do coração. A humildade nos ensina que devemos aprender a escutar o outro. Por mais que você ache que tem razão, aprenda a escutar as pessoas. Talvez ela tenha um ponto de vista que faz levar ela a ter determinadas atitudes, determinadas decisões. Mais uma coisa, quarta coisa, pratique a sinceridade e diga sempre a verdade. Amém? Amém. Quinta coisa, seja obediente aos seus líderes, às autoridades, pastor, pai, mãe. A gente sempre está sujeito a alguma autoridade. Qualquer pessoa está sujeita à autoridade desse mundo. Seja obediente. Mais uma coisa, mostre-se pronto a pedir perdão. Amém. E nisso, você pode seguir a sua lista e pode acrescentar mais. Né? Por exemplo, perdoar é um ato de humildade também. Você pode pedir perdão, mas você também deve perdoar. Uma forma que a gente tem de estar praticando a humildade na nossa vida. Então, se tem alguma coisa em seu coração, você pode criar alguma lista para poder colocar e praticar a humildade. O segundo ponto, que é o quebrantamento, que é o que está em Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Gente, que choro que fala aqui? Que fala que não se refere àqueles que choram por compaixão, autocompaixão ou ira, mas aos que fazem por estar enfrentando alguma dor ou com expressão de genuíno quebrantamento diante de Deus, ou ainda por identificar-se com aqueles que sofrem. Então não é um choro de angústia porque você está bravo, porque você está com pena de você mesmo, mas o choro aqui é um choro de quebrantamento, é um choro de estar na presença de Deus e reconhecer que Ele é grande, é um choro de ouvir uma revelação da palavra de Deus quando você está lendo e se emocionar. Os outros exemplos que ele coloca aqui: bem-aventurados os que se arrependem profundamente de seus pecados diante de Deus, choram por terem ofendido a Deus, ofendido ao Senhor. Os que se comovem até as lágrimas diante da presença de Deus, ao contemplar o seu amor, sua graça e o sacrifício de Cristo em favor de nós. Bem-aventurados os que, ao lerem a palavra de Deus, recebem luz, revelação, se comovem e derramam lágrimas de admiração e gratidão. E os que sentem a dor da alheia como a sua própria dor e identificam com os que sofrem, os abraçam, os envolvem, cuidam deles e servem e lhes dão palavras de consolo e fé.
É isso, a questão do quebrantamento. A questão de estarmos na presença de Deus, chorando aos pés dele, reconhecendo que as coisas boas vêm dele, grandes coisas vêm dele. Estamos aqui para servir, para abraçar uns aos outros e para praticar o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Amém. E o terceiro ponto, que é a mansidão. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Os mansos são aqueles que obedecem com boa disposição. Por exemplo, uma criança, como o meu filho estava aqui dando trabalho agora, às vezes o pai repreende e a criança nada. Vai pela segunda vez, repreende e a criança não obedece. Na terceira vez, repreende com vigor e a criança senta, mas senta daquela forma que só vou sentar aqui para não ficar de castigo. Isso não é mansidão, isso é apenas uma obediência a uma ordem severa. Obedecer é um ato de amor, de submissão e de paciência. Ou a mansidão é uma atitude interior. A nossa velha natureza não possui essa virtude. Só se consegue adquiri-la com a ajuda de Jesus. Porque ele disse lá em Mateus 11:29: aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, mansidão, quebrantamento e humildade são virtudes que vêm de Deus. Nós não nascemos com elas. Não adianta você se converter e pronto, achar que está pronto. Você tem uma vida aí pós-convertida para trabalhar algumas coisas que Deus tem para você. E por fim, irmãos, num momento muito oportuno, tem uma frase aqui, um parágrafo inteiro que eu destaquei devido aos acontecimentos. Esse parágrafo aqui, para finalizar, trouxe muito, assim, muita questão atual para a nossa igreja, que diz assim: o manso também aceita pacificamente as adversidades, as provações, o sofrimento e as tribulações. Não se rebela contra as circunstâncias, dizendo: por que comigo? É injusto. Ele aceita com paz, pois sabe que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por que com a gente? A gente vai fazer essa pergunta? É injusto, a igreja estava certa, a gente estava aqui reunido, estava fazendo reunião caseira, estava orando. É injusto? Não, a gente não deve fazer essa pergunta. A gente deve aceitar com paz. Amém. E eu percebi essas semanas que a igreja recebeu com paz o acontecimento. Glória a Deus. Porque tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Amém. Amém. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Amém. Jesus disse que são os mansos e não os violentos que receberão a terra por herança. É o momento de praticar as virtudes de Jesus. Deus deixou lá em Mateus 5, de 3 a 12, algumas virtudes que devemos praticar em nossa vida. Então, eu gostaria de deixar apenas destacado mais uma vez essa noite. É prática, trabalho. A vida cristã não é apenas orar, louvar e escutar a palavra. É andar, é praticar, é trabalhar, é estudar também. Colocar algumas coisas, algumas metas em nossa vida para a gente alcançar aquilo que Deus quer para nós. Amém. Porque viver nesse mundo tenebroso não é fácil. Constantemente a gente é atacado pelo inimigo, por amigos, com piadinhas, com palavras, com indiretas. E se a gente estiver estudando, preparando, fundamentando a nossa vida, quando isso ocorrer, a gente vai estar com o coração pronto e disponível para poder estar ajudando essas pessoas. Amém. Porque eu não vejo elas como pessoas que
são rivais, mas sim como pessoas que precisam de entendimento, precisam de revelação para suas vidas, que estão andando com vendas nos olhos, com tapões nos ouvidos e não entendem, não ouvem a palavra de Deus. E é preciso que através de nossas vidas, nossa prática de vida cristã, possamos estar servindo de exemplo, como indivíduos, como igreja, como comunidade, para as pessoas que passam por essa avenida, passam pela nossa vida, passam pela vida de cada um. É dentro de nossas casas, né? A gente sabe que nem todas as famílias, todos os nossos entes queridos são convertidos. E às vezes é difícil, a gente está tentando levar a palavra para eles dentro de casa, porque eu já tive opinião de algumas pessoas que me falam que eu não posso falar nada porque já virou quase uma rivalidade. A minha esposa, ela não aceita que eu falo mais. Quando eu vou na igreja, ela fala, lá vai você ouvir aquele pastor de me xinga, né? Então não é fácil para o crente viver em casa, viver na sociedade, enfrentando esse tipo de situação. E às vezes o viver é a melhor forma de evangelizar. Se a pessoa não está te ouvindo, se a pessoa não tem capacidade nem sequer de raciocinar quando você fala alguma coisa, viva o evangelho e mostra para ela de outra forma. Amém. Amém. Deus. Quando você vive o evangelho, o rosto de Jesus resplandece no seu rosto. Amém. Porque somos sal da terra e luz do mundo. Estamos Amém, aqui para iluminar o caminho das pessoas, para temperar a vida delas. Amém. Isso a gente só consegue tendo uma profunda comunhão com o Senhor. Amém. Então vamos praticar, vamos buscar aqui trabalhar essas questões das bem-aventuranças e dos segredos para uma vida feliz. Amém. 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 Então não percam os próximos domingos que mais coisas boas virão. Amém. Amém. Glória a Deus.